os demônios, os porcos e Jesus. Nesta passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28, nós temos grandes ensinamentos a serem tomados através desta passagem. A primeira coisa que nós vemos nessa passagem são dois possessos, que a palavra diz que eles viviam entre os túmulos e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. A referência de dois possessos viverem em meio aos túmulos já nos remete a uma realidade de que um túmulo, cemitério, é também um lugar de decomposição, de morte, de estado de putrefação, daquilo que não é bom. Nos remete à morte, nos remete àquele estado de decomposição, algo sujo. Assim, é o primeiro ensinamento que o Senhor nos dá. Viver em meio aos túmulos demonstra que o demônio gosta de viver em meio à podridão. A podridão que muitas vezes nós nos lançamos por conta dos nossos pecados. Os demônios habitam onde também habita a podridão do erro e do pecado, uma vez não arrependidos e não confessados, é claro. Mas aqui está uma característica do demônio. Precisamos entender quem é o demônio, como ele age e suas características. Aqui está uma delas. Ele gosta de morar na podridão dos nossos pecados, de habitar. E quando a palavra diz que eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho, também diz de uma característica do demônio. Ele não gosta que nós sigamos o nosso caminho, o nosso destino. Uma vez que ele obstrui a nossa passagem, significa que ele quer nos impedir que nós cheguemos até nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um obstrutor. Porém, ele encontra alguém que lhe obstrui o caminho. Uma vez que Jesus o confronta, uma vez que Jesus vai até aonde estavam os túmulos, a morte, porque a palavra diz que eles não saíam daqueles túmulos e ali eles não deixavam que Jesus passasse. Jesus, ao entrar naquele local, que era um habitat dos demônios, dos possessos, Jesus está mostrando que ele também se dirige até estas situações de morte que muitas vezes nós vivemos. Jesus vai até este lugar. E quando Jesus vai, ele traz também esta obstrução ao demônio, porque Jesus é superior ao mal. Jesus não permite que o demônio haja como ele gostaria de agir. E diante daquela coação dos demônios, diante daquela reação perturbadora dos demônios frente a Jesus, os demônios só têm uma atitude a pedir a Jesus. Mande-nos, Jesus, uma vez que o Senhor está nos incomodando, nos atormentando, não deixe que fiquemos aqui. Mande-nos para aquela manada de porcos. E Jesus faz o quê? De maneira errada, como muitos pensam, Jesus não obedeceu ao demônio. Uma vez que era uma legião e eram muitos demônios, Jesus disse então àqueles demônios: ide, vá. A palavra nos diz: que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Os demônios suplicavam: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. E ele disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, morrendo nas águas. Aqui Jesus não obedece em si ao demônio, muito pelo contrário. Olha que lindo esta passagem, o entendimento desta passagem. O demônio, ao pedir a Jesus, uma vez atormentado, que lhe enviasse a manada de porcos, o demônio está deixando claro, o demônio está declarando a sua incapacidade, a sua fraqueza de não poder agir por si mesmo. Isto é uma fraqueza do diabo, isto é uma fraqueza dos demônios. Ele não pode agir conforme a sua livre decisão e vontade, nem mesmo para se retirar daqueles homens e ir para os porcos, para aquilo de mais sujo que havia. Para a época, o entendimento porco, em latim significa esporcos, que significa coberto de imundícies. O demônio, o imundo, o sujo, aquele que morava na podridão dos túmulos, subjugando aqueles possessos, para ele se retirar daqueles possessos
E para ele poder entrar nos porcos, na imundície, na sujeira, ele precisa pedir a Jesus. Isso nos mostra, meus irmãos, que existe uma autoridade do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a ação do mal nas nossas vidas. O impulso daqueles demônios ao entrarem nos porcos e se precipitarem ao abismo, ao mar e todos morrerem, significa também que se o demônio pudesse, ele destruiria-nos, ele nos mataria, ele nos lançaria aos precipícios da vida. Assim como ele fez com os porcos. Deus permitiu, Jesus permitiu ali que ele se precipitasse no mar e todos morressem afogados. Mas o bonito é perceber na história destes dois possessos também a bondade e a providência de Deus, ao permitir, por algum motivo, pelos seus desígnios misteriosos, de que ele estava no controle. Porque senão os demônios teriam feito com aqueles dois possessos aquilo que ele fez com os porcos. Mataria aqueles dois possessos, mas nem isso ele pôde, porque tudo está submetido à permissão de Deus. Nem tudo é a vontade de Deus. Os nossos sofrimentos humanos, as nossas quedas, as nossas fraquezas, as ações do próprio demônio sobre nós, não é vontade de Deus, mas muitas vezes é permissão de Deus. Porque a palavra nos diz que de todo o mal, Deus sabe tirar um bem. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A providência de Deus também está quando Ele nos preserva de um mal. A providência de Deus também está quando Ele nos dá aquilo que nós queremos. A providência de Deus e a ação de Deus está também quando Ele nos enche de sentimentos, de bondade, quando Ele nos dá aquilo que nós estamos clamando, pedindo, mas a ação e a providência de Deus está também quando Ele nos livra, quando Ele impede que um mal maior aconteça. Não é porque aqueles homens estavam possessos que Deus não estava com eles. Muito pelo contrário, Deus mostra neste fato de que Ele estava tão quanto aqueles homens possessos do demônio, também sob o olhar misericordioso e providencial de nosso Senhor. Porque senão o demônio teria destruído aqueles homens. Com isso, nós temos muito a aprender diante deste fato que Jesus nos mostra. O mal que o demônio quer nos fazer. O local onde o demônio gosta de estar, na sujeira dos pecados. A permissão da ação do demônio sobre nós, tudo está diante do poder e da permissão de Deus. Nem para os porcos, nem para aquilo que de mais imundo existia na época diante dos homens, o demônio podia ir sem pedir a Jesus. Na imundície, o demônio não poderia habitar na imundície, naquilo que é dele, sem a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora tem um fato interessante sobre tudo isso. Quando os demônios se precipitam ao mar, naqueles porcos, eles morrem. A palavra diz que a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. E logo que o viram, pediram-lhe que fosse embora do território deles. Olha só, eles estavam frente a Jesus, frente à ação e à autoridade de Jesus sobre os demônios. Jesus havia liberto aqueles possessos que há muitos anos estavam vivendo nos túmulos, agredindo, mortos praticamente, como um nada naqueles túmulos. As pessoas souberam que aqueles dois receberam um milagre, uma libertação enorme. Viram o poder de Jesus perante os demônios. Mas ao irem ao encontro de Jesus, pediram-lhe que fosse embora do território deles. Aqui está um grande perigo para nós. Ainda que diante dos milagres, ainda que diante das ações, que nós não compreendemos muitas vezes, que nós às vezes achamos que o Senhor nem está lutando ao nosso favor, porque como Ele pode lutar ao nosso favor se eu estou possesso? Nós temos a nossa visão limitada. Nós temos a nossa visão muito humana. Mas enquanto nós olhamos a montanha,
o Senhor sabe o que está atrás da montanha. E esses homens, essas pessoas, ao saberem de tudo isso, ao verem Jesus, pede-lhes que ele vá embora do território deles. Que nós possamos aprender isto. Que ao experimentarmos Jesus, no seu poder libertador, na sua providência divina, no modo como ele sabe como é o melhor, que nós não o expulsemos da nossa vida dizendo: o Senhor não me ama, o Senhor não me atende, o Senhor não me socorre, o Senhor não me vê, o Senhor me deixa no sofrimento. Que não sejamos ingratos como aquele povo que pediam que Jesus fosse embora do território deles. Mas muito pelo contrário, peçamos a Jesus que ele habite o território do nosso coração. Que o seu poder que confronta e que esmaga as forças demoníacas, que a sua presença possa habitar em nosso coração, no território do nosso coração. Porque onde Jesus está, a luz está. Aonde Jesus está, o mal ali não pode permanecer. Os demônios, os porcos e Jesus. Eis aqui uma grande lição de meditação e de respostas que nós podemos dar a nosso Senhor. Deus abençoe você.